Bom dia a todos os presentes. Eu peço a gentileza de que tomemos assento para iniciarmos essa audiência pública, que eu imagino que não será breve, ainda bem. E eu vou imediatamente compor a mesa de abertura, não obstante o ministro de Direitos Humanos ainda não tenha chegado. Eu tenho que fazer um esclarecimento a respeito disso, porque ele foi empossado ontem. Ontem mesmo ele recebeu o convite e prontamente respondeu. Mas ele virá, mas está ainda num compromisso no Conselho Nacional do Ministério Público, votando um processo. Assim que acabar, ele passa a integrar essa mesa. Mas vamos iniciar imediatamente, porque temos só a parte da tarde para um tema que é por demais extenso. Eu gostaria de iniciar chamando a senadora Regina Souza para se sentar aqui ao meu lado. Senadora Regina Souza é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Gostaria de convidar também o deputado federal Paulão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Direitos Humanos e Minorias. Minha queridíssima amiga Fabiana Severo, presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Alexandre Ghislene, diretor do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores. Seja bem-vindo. Juana Coeitel, da Conectas, secretária executiva do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa e coautor dessa importante audiência pública. Juana, querida, obrigada. Xavier Mena, representante regional adjunto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Acnud. Muito obrigada, Xavier. Bom, eu vou iniciar contextualizando um pouco as razões dessa audiência pública e, em seguida, eu passo a palavra para a mesa, lembrando e pedindo a colaboração de todas e todos de que o propósito é ouvirmos e, portanto, que nós sejamos muito breves nas nossas considerações iniciais. Eu queria só contextualizar, porque nós temos dois importantes aspectos em relação a essa audiência pública. Primeiro, foi um desafio proposto pela Procuradora-Geral da República de nós fazermos um exercício de memória dos nossos 30 anos de Ministério Público Federal após a Constituição de 1988. E a nós, da PFDC, sempre agrada esse exercício de memória, né? Nós temos que lembrar, e todos que participaram do processo constituinte devem se recordar, que nós saíamos de um regime de ditadura, com uma sociedade civil bastante enfraquecida, e, portanto, vínhamos com uma Constituição que encampava todas as lutas emancipatórias, com um catálogo extenso de direitos humanos, e a necessidade de contar com uma instituição forte que, naquele primeiro momento, pudesse assumir a dianteira, a vanguarda na implementação, no início da implementação desses direitos até então suprimidos da grande parte da população brasileira. E houve uma aposta no Ministério Público. E formou-se, assim, uma instituição única no mundo, com uma conformação única, que acumula funções criminais, essas sim, típicas, mundo afora, com a defesa e promoção de direitos humanos. Isso, enfim, fez com que o Ministério Público ele, se estruturasse para o cumprimento dessa importante missão de defesa de direitos humanos e, em 1993, se inaugura a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que contou como primeiro Procurador Federal de Direitos do Cidadão, Cláudio Fonteles,
depois seguido de Álvaro Augusto, Ribeiro Costa, Wagner Gonçalves, Maria Eliane Menezes Farias, Ela Vieco, Gilda Carvalho e Aurélio Rios. Então, eu sou antecedida nesse cargo por pessoas sempre muito comprometidas com direitos humanos e que fizeram a história dessa instituição nessa área. No entanto, passados 30 anos, e o projeto também se propõe a ter uma visão para o futuro, nós temos um quadro bastante diferente. Não só porque outras instituições cresceram nesse processo, nós temos a Defensoria Pública, que, tanto da União quanto dos Estados, plenamente atuantes, como também a própria sociedade civil se apropriou da agenda de direitos humanos e, por si só, avança também nessa pauta por meio de militância, por meio de acesso à justiça. Mas há um outro dado bastante importante, que é a incorporação nas constituições dos Estados nacionais desse compromisso de atuar também na esfera internacional pela defesa dos direitos humanos. Então, nós acabamos rompendo na defesa e promoção dos direitos humanos com essa histórica barreira entre o interno e o externo para apostar numa atuação cooperativa e colaborativa dos Estados. E, por isso, a PFDC e o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa apostaram nessa importante audiência pública que tem como foco a revisão periódica universal, que aí vem a ser exatamente esse instrumento de colaboração a partir dessas experiências locais, de trocas de experiências locais e a possibilidade dos Estados nacionais aprenderem uns com os outros. No entanto, nós não contamos, até o momento, no Brasil, com um sistema de monitoramento, né? E o sistema de monitoramento ele é fundamental por várias razões. Mas eu gostaria de ressaltar duas delas. Primeiro, porque nós não podemos falar em direitos humanos sem um componente muito forte de controle social. Então, é preciso que a sociedade também esteja se apropriando e, de alguma maneira, controlando a atuação do Estado nessa temática. Mas o segundo é porque a falta de monitoramento também nos impede o Brasil de apontar os ganhos que, porventura, tenha ao longo desse processo e compartilhe experiências exitosas com os outros atores, porque, afinal, é disso que se trata quando falamos na revisão periódica universal. Eu conversava ontem, lembrando essa experiência recente desse habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal, né, para as mães presas, lactantes, mães de pessoas com deficiência, que tem um impacto tão grande em várias questões de gênero, pessoas com deficiência, criança e sistema penitenciário, e que poderia vir como um bom indicador a ser replicado por outros estados. Lembrando que a RPU não é um problema só do Executivo, ela envolve todos nós, Executivo, Judiciário, Ministério Público, Conselho Nacional de Direitos Humanos, Defensoria Pública. Tivemos recomendações específicas no terceiro ciclo, né? E, por fim, o propósito, nós chegarmos ao final tendo alguma ideia de como avançarmos na construção desses mecanismos, e eu acredito que chegou o momento e vamos fazer uma aposta de que o governo brasileiro vai, de fato, se empenhar na implementação desse mecanismo. Mas, para isso, nós precisamos contar exatamente com a participação social. Estamos, mais uma vez, voltamos a falar, nós estamos numa área central de direitos humanos, uma área que exige participação popular, daí a proposta de audiência pública. E, enfim, não posso terminar sem lembrar também que esse é um momento também importante para celebrarmos também os 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que também em 2018 está aí
fazendo aniversário. Temos, portanto, muito que festejar. Uma Constituição emancipatória, libertária, um sistema internacional de direitos humanos vocacionado a se ampliar cada vez mais. É com esse propósito, portanto, que eu dou início à audiência pública e passo imediatamente a palavra à senadora Regina. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Pela programação, eu estaria inscrito para falar à tarde. Eu falo agora ou só à tarde? 3 vezes, se preciso for. Obrigada. Então, eu acho que essa audiência pública vem num bom momento, né, porque eu acho que o Brasil ele é craque em assinar convenções. Todas as convenções modernas o Brasil assina. Fica bem na foto. Mas depois a dificuldade que a gente tem para fazer valer essas convenções, e até mesmo, às vezes, tem uma afronta muito aberta a essas convenções, e a gente fica correndo atrás. Né? Quando você assina um tratado, você está concordando com ele. Então, a lógica seria que cumpriria sem nenhuma dificuldade. Então, a gente não precisa fazer uma avaliação dos programas, porque os dados que a gente tem, assim, a evidência das violações que a gente tem, do atraso que a gente tem na legislação, é muito evidente. Então, eu começo pela questão da mulher. A representação da mulher no parlamento, por exemplo, é vexatório nesse país. Para a população que nós representamos, mais da metade da população, e a nossa representação, 10% no parlamento, é muito pouco e nos leva a situações vexatórias, como, por exemplo, estar numa comissão que está discutindo uma questão que é inerente à mulher, como a questão do aborto, e 19 homens e uma mulher na comissão. Quem ganhou a batalha? Os homens decidiram que a mulher não pode fazer aborto, ainda que seja fruto de um estupro, quando isso já era coisa resolvida na legislação. Então, estou dando só esse exemplo do que é direitos humanos e o direito das mulheres nesse país. Sem falar na questão da violência também, são muitos assassinatos, o feminicídio tem crescido bastante, conquistando uma legislação até moderna, mas parece que isso não inibe ainda essa questão da violência contra a mulher. Nós temos o trabalho escravo, o Brasil sendo exposto ao mundo, inclusive com uma portaria infeliz, né, que expôs esse país ao mundo na questão do trabalho escravo, e de vez em quando o Brasil é autuado, né, em muitas empresas praticando o trabalho escravo, quando é inadmissível isso no momento que nós vivemos. A questão mesmo das condições de trabalho, a reforma trabalhista, no meu entendimento, precarizou, e a gente já tem alguns resultados para avaliar na questão da precarização do trabalho depois da reforma trabalhista. E são muitas outras coisas que eu tenho que falar pouco, eu sei que a gente tem que ouvir a sociedade civil, mas nós temos a questão indígena também muito mal resolvida. Nas terras indígenas, a dificuldade de demarcar. Eu não estou falando aqui de governos, né, nem de ontem, nem de anteontem. O Brasil, né, nós temos a questão indígena que precisa avançar. Né? Os índios todo ano vêm aqui, coitados, fazem uma série de reivindicações e no ano seguinte estão com as mesmas, porque não avança, pelo menos a demarcação das terras. Nós temos a questão do sistema carcerário deste país, e eu vou me ater mais nesse, assim, porque é terrível a quantidade de presos provisórios que a gente tem, que a gente não consegue dar conta de resolver, né? A ser falar das condições dos nossos presídios, porque são depósitos de pessoas, e chega ao ponto também de a gente levar a gente a situações vexatórias, como aconteceu há um pouco tempo atrás, 3 semanas, a situação daquela mulher, de uma menina ainda, novinha, dando à luz, sendo presa, dando à luz praticamente, na hora de dar à luz, né? E porque estava com 87 gramas de maconha, né? Enquanto tem gente que é pega com 130 quilos e vai para uma casa de repouso porque é problema de saúde mental. Né? Então, é um Brasil muito desigual. Mas aquela menina, aquela cena chocou o mundo. Tanto que, pelo menos, teve um efeito positivo, porque o Supremo Tribunal Federal julgou o habeas corpus sobre a questão da mãe no presídio, né, das ainda não apenadas, que se não tem condições no presídio para acolhê-las como seus filhos,
ela tem que ir para casa. Então, nós vamos ter agora uma quantidade de pessoas, de mulheres. Eu visito presídios femininos, eu sei o que é. A gente sair, as meninas ficarem gritando a gente para dizer uma coisa no ouvido. Né? Ela diz, eu estou aqui, daqui a 3 meses eu vou sair, eu vou para onde? Eu não tenho casa. Me ajude. Quer dizer, o Estado brasileiro não pensa no egresso. Quando ela sair dali, tem que pensar também nessas pessoas depois que saem da prisão. Né? E tem as pautas negativas também do Congresso. Aliás, eu estou com um projeto de lei nesse sentido da questão das apenadas, né, para que ou os presídios dão condições, criam espaços, ou elas, mesmo apenadas, estão para dar à luz, devem ir para casa com seus filhos para amamentar pelo menos durante 6 meses. Mas vamos ver se os nossos governos vão tomar, todos os governos vão tomar providências. Né? Mas nós temos a pauta de retrocessos. Né? No Congresso está lá a maioridade penal, né, sendo discutida, está lá o Estatuto de Desarmamento, estão querendo armar as pessoas como se isso resolvesse. Né? Vão passando aos pouquinhos, porque tem um projeto separado lá, para armar a população da zona rural, sobre o pretexto que elas são indefesas, precisam ter uma arma em casa, porque moram na zona rural. E a gente sabe as segundas intenções atrás disso. E tem também uma coisa que está me incomodando, que é um certo flerte com o autoritarismo que esse país está fazendo. Né? Invasões de universidades no século XXI não é concebível. E já tivemos 4. Né? E agora, com a intervenção no Rio de Janeiro, me preocupou muito uma frase do comandante. Dizer que é preciso dar garantias aos militares para que depois não venha uma comissão da verdade. Ora, isso é uma frase que eu considero infeliz, porque se tiver tortura, se tiver desaparecimento de gente, né, se tiver qualquer excesso nos direitos humanos, tem que ter comissão da verdade, sim. Comissão da verdade foi uma conquista, né, para a gente evitar os abusos. Então, não é possível sair da boca de um comandante isso, porque isso estimula que os soldados fiquem à vontade para fazer atrocidades, e não é para isso que eles estão ali no Rio de Janeiro. Né? Por último, nós tivemos a tentativa de censura também, que não deixa de ser a questão dos direitos humanos, a questão da liberdade, a tentativa aqui na UNB, tentativa de censurar um curso que a universidade vai ofertar, um debate livre e amplo, que as pessoas que são contrárias podem ir lá também se inscrever e debater. Então, quer dizer, o Brasil, acho que nós não temos muito a comemorar, apesar da gente dar passos para frente e para trás. Não é mérito de nenhum governo, mas nós tivemos pelo menos um período onde se teve alguns avanços. Então, neste governo agora, acabou de fechar o Ministério dos Direitos Humanos, onde a gente se enxergava para ir buscar alguma coisa, os espaços institucionais que foram abertos, né, acabou de, não sei se já fez concretamente, mas foi anunciado que acabava, demitiu a ministra, mas demitiu a ministra, que era a única mulher que tinha como ministra no governo, e o que foi anunciado na época que ela saiu é que acabaria, voltaria a ser uma secretaria em um ministério. Então, se não acabou, melhor. Né? Então, eu acho que é importante que a gente faça essa retificação, mas que na época, quando a ministra Luiz Linda saiu, foi o que foi anunciado. Então, acho que a gente precisa dar as mãos, se juntar todo mundo, né, na questão dos direitos humanos, porque todo dia tem problemas. A população de rua, eu vou terminar, senão eu vou falar de muita coisa, eu sei que o Paulo não quer falar e outros, né, mas a população que vive na rua, o Brasil não vê, o Brasil não quer ver. Existe um Brasil invisível que o outro Brasil não quer ver. E a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Eu já vi a ambulância do SAMU não ir buscar uma pessoa de rua que estava tendo convulsão, porque não tinha endereço. Então, isso só já demonstra o que é nossos desafios de todos que estão aqui. Eu espero que a gente abrace essa causa cada vez mais. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o deputado Paulão, eu gostaria só de anunciar a presença entre nós de representantes da Embaixada da Austrália, do Canadá, da Suíça, do Peru, Reino Unido, El Salvador, Bélgica, Panamá, eu sempre tenho medo de esquecer alguém, Estados Unidos, Noruega, Bélgica,
Embaixada Real da Noruega, foi 2 vezes. Canadá, Uruguai, Peru. Além de vários representantes de organismos internacionais, que depois eu continuo falando, para dar a palavra agora para o Paulão, fazendo as coisas. Boa tarde a todas e todas. Queria cumprimentar a doutora Débora Duprá, Procuradora Federal do Direito Cidadão, parabenizar o MPF por discutir uma temática tão forte, tão importante para o Brasil e para o mundo. Queria cumprimentar, para ser sucinto, nessa divisão do layout que a doutora Débora fez, né, de gênero, a minha presidente Fabiana Severo, né? Espero que o sobrenome, né, seja a redundância da sua atuação, não tenho dúvida disso, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, e cumprimentar o Javier Mena, representante regional adjunto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, né? Queria também destacar a sociedade civil aqui presente, né? E de uma forma também especial, principalmente os embaixadores, porque essa luta da resistência democrática num Estado que eu considero caminhando para Estado de exceção, é fundamental essa parceria internacional. Eu que tive a oportunidade de participar da revisão periódica, representando a Comissão de Direitos Humanos e Minorias como presidente, senti na pele. Doutora Débora, nós nos conhecemos de várias audiências, eu tenho um defeito e me conheço que sou prolixo, né? Sou de uma escola que fala muito, então eu tentei, diferente, fazer uma saudação por escrito, né? Objetiva. Prezadas senhores e prezados senhores, para além da tradicional saudação protocolar, gostaria brevemente, em nome da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, pontuar algumas questões que avalio como imprescindíveis nesses tempos de estado de exceção que vivenciamos no Brasil. Começo destacando a incongruência que no ano 2018, marco das celebrações pelos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, 1948, o Estado brasileiro não tenha construído os mecanismos claros, efetivos e transparentes para a implementação das recomendações recebidas no âmbito da RPU, Revisão Periódica Universal da ONU. Em 2017, o Brasil recebeu 246 recomendações da Revisão Periódica Universal, publicamente em sessão nas Nações Unidas, em que tive a honra de participar na condição de representante do Parlamento brasileiro, apesar das tentativas torpes do governo brasileiro de obstruir a minha presença. Embora seja muito propagado pelos canais oficiais da diplomacia brasileira que o Brasil ratificou os principais instrumentos de direitos humanos e participa do sistema Organização das Nações Unidas, ONU, e do Sistema Organização dos Estados Americanos, OEA, nada quase é dito, e especialmente é feito, no sentido que as recomendações recebidas pelo Brasil deixem de ser letra morta depositada nos escaninhos da burocracia governamental. Não podemos assentir que as recomendações acatadas pelo Brasil, dentre os quais eu sublinho, fim da violência policial, especialmente contra a população jovem, negra e pobre, a necessidade de melhorias no sistema judicial e penitenciário, assim como a questão da redução das abissais desigualdades sociais e da pobreza no país, com a ampliação do acesso a emprego dignos e serviços públicos como saúde, educação e saneamento básico sejam ignoradas. A propósito, registro o meu inconformismo e veemente protesto pela suspensão
da vinda ao Brasil do relator independente da ONU para a dívida, o senhor Juan Pablo, sob o pífio pretexto da mudança da titularidade da Secretaria de Direitos Humanos. O relator estaria no Brasil entre os dias 18 e 30 de março, com o objetivo de examinar o impacto perverso das medidas de austeridades implementadas pelo governo brasileiro nas áreas sociais, de educação e saúde, com o advento da Emenda Constitucional 95. O senhor Juan Pablo seria o único relator da ONU a visitar o Brasil no primeiro semestre do ano. Este fato não é isolado, uma infeliz coincidência. Pelo contrário, insere-se na obstinada desmedida do governo golpista em aniquilar os direitos humanos. Aliás, um dos centros do golpe parlamentar. Não foi à toa que o Brasil votou contra o projeto do texto da ONU, que, abre aspas, reconhecia que programas de ajustes estruturais limitam os gastos públicos, impõem tetos de gasto e dão atenção inadequada para os serviços sociais, fecha aspas. O texto ainda indicava que apenas, abre aspas, poucos países podem crescer, fecha aspas. Diante dessas condições, apesar do voto contrário do Brasil, a resolução sendo aprovada no Conselho de Direitos da ONU por 31 votos a favor e 16 contra. O projeto proposto por Cuba renova o mandato do relator independente da ONU por 3 anos para avaliar, abre aspas, o impacto da dívida externa e outras obrigações financeiras dos Estados num total desfrutos de direitos humanos, fecha aspas. Vivemos os tempos que o filósofo italiano Gramsci dizia devia ser necessário ser pessimista com inteligência, mas um otimista com a vontade. Seguiremos firme no parlamento, resistindo com a vontade otimista e inexorável, pois nutrida pelas melhores tradições de luta do povo brasileiro pela nossa causa comum, a defesa da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Eu gostaria de anunciar a presença entre nós do ministro de Direitos Humanos, mais uma vez registrar o pronto acolhimento ao convite feito pela PFDC, que saiu ontem, no final da tarde, e foi imediatamente respondido. Eu gostaria de reiterar essa importante participação do ministro. E eu retorno a palavra agora à doutora, passo a palavra agora à doutora Fabiana Severo, defensora pública da União e presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Obrigada, boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite à Procuradora Federal de Direitos do Cidadão e da Cidadã, Débora Duprá. É uma honra estar aqui com vocês nessa tarde, ao lado de grandes militantes, né, de direitos humanos, que historicamente têm caminhado conosco nessa luta, especialmente nos últimos anos, né, para a efetivação de direitos humanos no Brasil. Aqui, e também as representantes de embaixadas, organismos internacionais, sociedade civil, militantes de direitos humanos aqui presentes. Boa tarde a todas e a todos. Deputado Paulão, senadora Regina, representantes aqui do Parlamento, que também compõem o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? Aqui estou representando o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que foi instituído nesse formato pela lei de 2014, que veio, então, substituir, com esse novo formato, né, de participação social direta da sociedade civil, de representação do parlamento, de instituições públicas independentes. A Procuradora Federal de Direitos Cidadãos representa o Ministério Público Federal no colegiado, a Defensoria Pública da União também, o CNJ, e também órgãos públicos que lidam diretamente com a temática de direitos humanos, como o Ministério dos Direitos Humanos, e, enfim, esse colegiado de participação bastante representativa e democrática, enfim,
um órgão de direto controle e participação social também no Brasil. E foi nesse contexto, né, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, diante desse terceiro ciclo da revisão periódica universal, que, no ano passado, o Conselho deliberou pela instituição de uma comissão permanente de monitoramento e implementação das ações do cumprimento das obrigações internacionais, né, por parte do Brasil. Essa comissão foi criada e, em setembro, quando o Brasil respondeu às recomendações, né, em Genebra, na Comissão de Direitos Humanos, estivemos lá, inclusive, acompanhando e dando início, portanto, a esse trabalho de acompanhamento, monitoramento e denúncia das violações de direitos humanos que têm acontecido no Brasil. O que acontece e o que temos, né, presenciado de uma forma ainda mais complicada nos últimos tempos, e o que a gente precisa reconhecer é que o Brasil, de um lado, apresenta um discurso, né, de proteção dos direitos humanos, oficialmente, mas, nas suas práticas, nas suas políticas públicas e, consequentemente, com uma repercussão muito drástica e muito violenta, inclusive, na sociedade brasileira, nós estamos vendo que essas práticas têm sido cada vez mais descoladas desse discurso, né, de proteção. Então, muito embora nós tenhamos, né, o Estado brasileiro tenha apresentado respostas acatando as tantas recomendações, né, no entanto, muitas delas nós conseguimos visualizar, e isso foi apresentado na Comissão de Direitos Humanos pelas entidades da sociedade civil, as brasileiras e também as internacionais, que ali estavam presentes, denunciando que a resposta não estava de acordo com a realidade que nós estávamos vivenciando aqui. Eu fiz esse exercício que, enfim, é cada vez mais constrangedor até, né, de verificar as recomendações do Brasil e os desdobramentos de fatos sociais, de fatos políticos, né, que sucederam depois, enfim, nos últimos tempos. E agora, nesse fim de semana, estava fazendo para participar aqui desse evento hoje, estava fazendo esse apanhado geral, né, até de setembro para cá, como que a gente vai mudando esse olhar, né? E o que hoje, talvez, assim, em setembro, o que estava chocando mais era uma questão, agora já surgiram outras, enfim. E, por isso, eu selecionei 3 pontos, só para chamar a atenção aqui, né? E não teve como, principalmente neste ano, não falar não dar um pouco mais de visibilidade à questão a recomendação sobre segurança pública, né, das mortes decorrentes de intervenção policial e toda essa questão da segurança pública, que a gente já via com bastante preocupação no ano passado, diante das duras repressões às manifestações populares em geral, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Brasília tivemos, né, nas manifestações dos povos indígenas também foi duramente reprimida, né, e desde o ano passado para cá, esse foco, né, esse viés militarizado da segurança pública tem se tornado cada vez mais alarmante mesmo, eu acho, para a nossa democracia, para a nossa segurança, para as liberdades individuais que nós conquistamos a duras penas, né, nesses 30 anos de Constituição que a gente está comemorando esse ano de 2018 e que estamos vendo concretamente ameaçadas. E agora, com a intervenção federal no Rio de Janeiro, esse cenário realmente bastante preocupante. O Conselho, inclusive, deliberou por uma ação lá na semana que vem para verificar isso em loco, com a sociedade civil, as entidades que diretamente enfrentam as violações de direitos humanos decorrentes dessa nova realidade, né, da intervenção federal. E a resposta, no entanto, é de que o Brasil, a resposta, eu digo, do Estado brasileiro na RPU, é de que o Brasil faz
um trabalho permanente, né, de um monitoramento em relação a essa questão. E, no entanto, na prática, temos vivenciado isso, que atinge essa violência, eu diria uma violência institucional mesmo do Estado, que atinge diretamente a juventude negra, as camadas mais pobres da população, e povos, grupos sociais específicos, quero dizer que, em especial, povos indígenas, né, enfim, esse era um primeiro ponto. O segundo ponto, já diretamente relacionado com essa questão, também pegando esse recorte racial e social, diz respeito às tantas recomendações relacionadas à igualdade racial, à inclusão social, né, e, nesse sentido, e ao combate à discriminação. Esse é um outro recorte que tem sido bastante... Essas violações de direitos humanos, nesse aspecto, têm sido bastante agravadas no Brasil. Neste ano, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, inclusive, deliberou por criar essa comissão permanente que vai se voltar às temáticas de gênero, raça e população LGBTI, justamente porque são grupos que estão sendo cada vez mais discriminados, excluídos, violentados e mortos, né? Temos cifras alarmantes, né, de violência contra as mulheres, contra a população negra e contra a população LGBTI no Brasil. E desde, e aqui eu ressaltei recomendações que dizem respeito à inclusão, né, questão de gênero, a inclusão, igualdade de condições da mulher no trabalho. A mulher suporta uma carga de trabalho absolutamente desproporcional, além de tantas violências, né, de diversas ordens que nós temos contra as mulheres. O mesmo se dá em relação à população LGBTI, ou seja, tudo que não está de acordo com aquela visão tradicional do patriarcado, da sociedade, né, enfim, de uma sociedade com muito ranço machista mesmo, né, de violência contra a mulher e contra a população LGBTI. E aqui chama atenção na recomendação, inclusive, o ponto que a senadora bem observou, da temática do aborto, né? Nós insistimos, o Brasil não consegue avançar na temática da descriminalização do aborto, né? Inclusive com constantes ameaças de retrocesso. Chegamos ao cúmulo de mulheres saindo do Brasil para poder interromper a gravidez indesejada sem sofrer o punitivismo estatal, né, só que isso, é claro, gera uma situação de absoluta discrepância entre mulheres ricas, ou até de classe média, e mulheres pobres, né? Então, é uma realidade que o conservadorismo da nossa sociedade, dos poderes instituídos em geral, não consegue enfrentar, e isso gera constantes violações de direitos humanos, e que atinge especialmente as mulheres mais pobres. E, por fim, o tema que eu selecionei aqui em relação as recomendações, as respostas de que isso está sendo acatado e as contradições com a realidade social, diz respeito ao encarceramento mesmo, né? O encarceramento que nós, enfim, também com cifras altíssimas, né, no Brasil, especialmente devido às políticas todas de guerra às drogas, né? O encarceramento em massa atinge especialmente as camadas mais pobres da população negra, e atinge de forma muito violenta as mulheres encarceradas, né? E nós temos ainda muita resistência naquilo que respondemos que estamos fazendo, mas que na prática não estamos fazendo, que é de aplicação de penas alternativas ao encarceramento, né? Então, na semana passada, claro, comemoramos muito, né, a decisão do STF no habeas corpus coletivo, né, para o reconhecimento da necessidade de aplicação da lei.
né, que é a necessidade de aplicação, e nem é aplicação de medidas alternativas à prisão, na verdade, a prisão domiciliar para as mulheres naquela situação de gestantes e filhos pequenos, lactantes e filhos pequenos. Então, nós temos aqui algumas questões que são bastante preocupantes, que dizem respeito à violência institucional, aos rumos do nosso Estado democrático de direito mesmo, e a necessidade de preservação de grupos sociais específicos, de minorias, que estão sendo, diante das políticas e da dificuldade de implementação da legislação que nós conseguimos avançar, nós temos a dificuldade de implementação, e isso atinge, sobretudo, grupos sociais específicos que já são excluídos e que estão sendo cada vez mais excluídos e cada vez mais tendo seus direitos humanos cada vez mais violados. Obrigada. Muito obrigada, Fabiana. Eu passo a palavra agora para o Alexandre Ghislene, que é o diretor do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Alô? Tá bom, muito obrigado, doutora Débora Duprá. Obrigado pelo convite ao Ministério das Relações Exteriores. Para a gente é um grande prazer, é um evento de grande importância para que nós possamos estar presentes e participar do debate. Queria estender também o meu reconhecimento ao senhor Ministro de Estado dos Direitos Humanos, aqui presente, que obviamente fala em nome do Poder Executivo. Concordo antecipadamente com tudo com que ele dirá. Mas ao corpo diplomático e a todos os participantes também. Queria, como a interface externa do governo brasileiro, eu queria trazer um pouco de contexto de política externa de direitos humanos para a compreensão da importância que tem a RPU. O Brasil foi ativo na RPU mesmo antes da sua criação. Vamos fazer um pouco de história aqui. Nos anos 90, o Brasil, eu acredito que foi o então secretário de Direitos Humanos, José Gregori, lançou em Genebra a proposta de um relatório global dos direitos humanos, ou seja, que houvesse uma instância pela qual a situação de todos os direitos humanos de todos os países do mundo pudesse ser avaliada em igualdade de condições. O Brasil lutou por essa proposta durante muitos anos, ela não foi aprovada, até que, quando se cria o Conselho de Direitos Humanos, eu acredito que a proposta inicial foi da Noruega, crédito, então, a Noruega, que se propôs trazer para o âmbito dos direitos humanos um precedente importante da Organização Mundial do Comércio, que era peer review, ou seja, você fazer com que cada país fosse examinado por todos os demais. Isso com base na experiência bem-sucedida de que esse escrutínio constante e recíproco e público é um instrumento importante para a manutenção de um padrão alto de vigência dos direitos humanos. Pois bem, nós abraçamos essa ideia com força desde o início, porque um problema que nós verificamos desde muitas décadas no Sistema Internacional de Direitos Humanos é a seletividade. Seletividade se traduz, tirando da linguagem diplomática, no fato de que, por vezes, aí eu deixaria a descrição dos ouvintes avaliar a frequência ou a intensidade, por vezes, alguns países referem positivamente aos seus amigos e negativamente aos seus desafetos. Pois bem, como você consegue ter o fato de que a crítica de direitos humanos possa estar baseada num sistema seletivo, em si mesmo já era uma mancha para a sua credibilidade. Esse era um problema sistêmico, né? Ou seja, a seletividade era algo que precisava ser combatida para que o Sistema Internacional de Direitos Humanos pudesse ser visto com mais seriedade.
A revisão periódica universal resolve a questão da seletividade. Não resolve de toda forma a questão da politização, não é a solução para questões emergenciais de curto prazo que exijam uma atenção urgente da comunidade internacional, mas sim é uma grande conquista da arquitetura internacional de direitos humanos, no sentido de dar completude ao tratamento do tema em escala global. Pois bem, no dia 5 de maio passado, eu retomo aqui alguns dados que o deputado Paulão falou, o Brasil passou pelo terceiro ciclo, foi examinado pela terceira vez. Como uma mostra da importância do exame que era feito ao Brasil, 30 países se fizeram representar como chefes de missão para esse diálogo, outros 73 países pediram a palavra, foram um total 103 países que se dirigiram ao Brasil para fazer comentários e fazer recomendações. E esse esforço de diálogo resultou na apresentação, melhor dito, de 246 recomendações, das quais o governo brasileiro aceitou 242. O que nós consideramos isso um gesto de, na verdade, muita abertura em relação ao sistema, porque as recomendações que foram rejeitadas foram porque eram incompatíveis com o sistema jurídico brasileiro. Nós, como funcionários bem disciplinados, não podemos assumir compromisso que seja ilegal. Muito bem. Esse número de recomendações correspondeu a um aumento de 50% a relação ao ciclo anterior, em que nós havíamos recebido 169 recomendações, e é um aumento exponencial de mais de 15 vezes em relação ao primeiro ciclo, no qual nós recebemos 15 recomendações. Aí eu acho que a gente precisa estudar um pouco por que isso aconteceu. A situação de direitos humanos do Brasil de 2008 a 2017 se deteriorou violentamente? Não necessariamente o caso. O que houve aí, e isso mostra nos números dos outros países, foi uma tendência de desdobramento, de evolução da revisão periódica universal, para que mais países fizessem parte desse exercício, apresentando recomendações, e fizessem mais recomendações. A França, se não me engano, teve mais recomendações do que o Brasil, outros países tiveram mais. O número de recomendações que o Brasil recebeu está na média dos países de maior parte da comunidade internacional. Mas isso nos causa, como defensores da arquitetura internacional de direitos humanos, isso nos causa um problema. Esse problema é o seguinte, é um problema duplo. Do ponto de vista nacional, o esforço para a implementação de centenas de recomendações sobre os mais diferentes aspectos é um esforço grande. Isso, num país relativamente complexo e bem equipado como o Brasil, já é uma questão em si mesmo. Para outros países, isso pode ser um problema ainda maior. Segunda questão que isso coloca, se os países não implementarem ou não puderem implementar as recomendações, o sistema se esvazia. Passa a ser um exercício vão, um exercício, de intercâmbio de ideias, e isso mina a arquitetura internacional dos direitos humanos. Isso, então, do ponto de vista da política externa brasileira e da política internacional dos direitos humanos, você dar vazão às recomendações, e, claro, a nossa contribuição como Brasil é fazer o dever de casa nacionalmente, dar vazão a isso significa garantir o progresso do sistema internacional de direitos humanos, evitar que essa que foi a principal conquista com a criação do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, seja esvaziada, se transforme em letra morta, um exercício retórico. Isso, então, trazendo para o campo nacional, nos coloca um desafio, que é, o de mobilizar as forças necessárias dentro do país para que esse exercício tenha lógica. Eu fiz aqui uma pequena... para ter uma ideia do tamanho do desafio, eu fiz um rápido levantamento dos temas que foram os mais recorrentes, não uma listagem exaustiva,
apenas os mais citados nas recomendações feitas ao Brasil. Incluem questões de inclusão social, gênero, povos indígenas, afrodescendentes, LGBT, situação das prisões, tortura, crianças, defensores de direitos humanos, saúde e trabalho. Isso apenas entre os que foram citados repetidas vezes, né? Ou seja, você fez com que o exercício da revisão periódica universal se transformasse numa avaliação geral da situação de aplicação de políticas públicas de uma maneira mais ampla e que vai além das políticas públicas, como eu vou apresentar na sequência. Na adoção do relatório do brasileiro, que aconteceu em 21 de setembro do ano passado, também no plenário do Conselho de Direitos Humanos, nós, como governo, tivemos a oportunidade de declarar que o governo reage positivamente e acolhe as demandas da sociedade civil, está comprometido em melhorar os canais de diálogo. Estamos abertos a discutir métodos e mecanismos de implementação para que possamos melhor atender às preocupações sociais. Precisamos de canais de interação livre e transparente entre Estado e sociedade, em todos os temas relevantes. Nos comprometemos a buscar o diálogo com todos os atores relevantes e autoridades, incluindo o Judiciário, o Legislativo e entes subfederais. Eu queria, além de repetir esse compromisso que foi feito de forma pública em Genebra e a respeito do qual nós mantemos nossa posição, eu queria trazer aqui um pouco uma reflexão a respeito da natureza desse compromisso. É certo que o Poder Executivo Federal, por força da Constituição Federal, é o responsável pela condução, na pessoa do presidente, pela condução das relações internacionais do Brasil, e fala em nome do Brasil, em fóruns internacionais. Mas esses compromissos, eles não são compromissos do Poder Executivo Federal. Quem falou no Brasil, assumiu compromissos, foi o Estado brasileiro. E isso é o que impõe uma reflexão aqui. Um dos temas da audiência, e que está ressaltado com bastante destaque na convocatória dessa audiência, é o objetivo de avançar na instituição de um mecanismo de monitoramento das recomendações da Revisão Periódica Universal. Nós vemos toda a importância da participação da sociedade civil em todos os momentos do processo, inclusive, obviamente, no monitoramento. Agora, nesse momento, nós precisamos, com um pouco de humildade e reflexão, dizer que nós temos que dar um passo anterior, que é avançar num plano nacional de implementação das recomendações. E por que eu digo isso? Porque uma avaliação nossa é que falta hoje um processo de apropriação por parte dos órgãos públicos brasileiros a respeito das recomendações na Revisão Periódica Universal. O que isso quer dizer? É natural que o Poder Executivo Federal tenha um papel de destaque na implementação. Em toda a sua abrangência, em todo o seu espectro. Mas muitas recomendações vão bem além do poder de atuação do Poder Executivo Federal. Várias recomendações exigem mudança de lei. E aí nós precisamos da cooperação do Congresso Nacional. Eu queria saudar aqui a importância da presença da senadora, do deputado, como representantes do Poder Legislativo aqui. Muitas dessas recomendações se referem a questões de segurança pública e se referem a questões do sistema brasileiro. E isso quer dizer que elas se referem a questões que são tratadas com mais intensidade ou de maneira primária por órgãos, entidades dos Estados. Ou seja, falar de implementação da RPU supõe necessariamente um esforço de engajamento dos entes subfederais. Sem isso, não faz sentido. A União não tem competência constitucional para implementar todas as recomendações. Recomendações relativas à punição de violações de direitos humanos, elas envolvem necessariamente todos os operadores do direito.
E é por isso que eu acho muito importante que esse evento esteja acontecendo no Ministério Público, com a presença da Defensoria Pública da União, e, enfim, todos os operadores, inclusive com destaque para o Poder Judiciário, têm de ver nas recomendações a sua parcela de responsabilidade, o seu quinhão de atuação, e se apropriar dessa parcela para que a gente possa avançar de uma maneira consistente nessa área também. Até o CITO tem uma única recomendação, mas é uma recomendação muito importante para aprofundar as audiências de custódia no Brasil. O que significa que nós devemos incluir, nesse esforço de mobilização, devemos incluir o Conselho Nacional de Justiça. É um ator importante nessa área. O que nós precisamos, então, para avançar na implementação? Nós temos 4 anos e meio, contados a partir de maio do ano passado, para que sejamos avaliados de novo e para que levemos a Genebra um relatório completo sobre o que fizemos dessas recomendações. Ou seja, ainda temos mais de 3 anos e meio nessa tarefa. O que nós precisamos hoje é de engajamento, de coordenação e de liderança, de tomar a iniciativa. Para superar, nesse sentido, nós precisamos começar a compreender a questão dos direitos humanos no Brasil como uma questão mais ampla de Estado. Eu acho que esse talvez seja o resumo da mensagem que nós gostaríamos de passar. Nós temos, obviamente, aí eu sou obrigado a fazer um disclaimer institucional, o Ministério das Relações Exteriores é a contraface externa do Brasil, é a voz do Brasil no palco exterior. Nós não temos competência substantiva para políticas públicas, mas existe no governo brasileiro uma estrutura com esse mandato, mais de um órgão, na verdade, e eu queria, aí, nesse sentido, saudar muito particularmente o senhor Ministro de Estado dos Direitos Humanos, por estar aqui nesse momento. Eu creio que a sua presença já é uma mostra indicativa da importância que nos se atribui a essa questão, e mais especialmente ao aprimoramento da vigência dos direitos humanos no Brasil, porque o Ministério dos Direitos Humanos, além de ter competência substantiva sobre vários dos pontos que são objeto das recomendações, e aí nós podemos falar de questões de raça, de pessoas com deficiência e de tantas outras, é também um ministério que pode ter essa capacidade de coordenação com outras áreas, e é um ministério com o qual nós gostaríamos muito de poder trabalhar nos próximos anos, a fim de chegar no ano de 2021 e termos um relatório muito positivo a respeito da evolução dos direitos humanos no Brasil. Então, resumo do que eu gostaria de dizer é que apesar de nós não termos competência substantiva, esse é um processo muito caro à diplomacia brasileira, é muito caro ao Brasil como um ator internacional dos direitos humanos, pela importância que nós damos ao Sistema Internacional de Direitos Humanos, pela importância que nós damos à vigência dos direitos humanos em escala internacional. Em função mesmo disso, é um processo que é muito caro para a inserção internacional do Brasil e para o futuro do nosso país. Agradeço de novo aqui o convite e fico à disposição. Muito obrigado. Juana, por favor, você. Oi, boa tarde. Eu quero começar por agradecer o convite, agradecer aos integrantes da mesa e aos presentes. E começar por celebrar a realização de uma audiência pública para a criação do plano de monitoramento das recomendações do RPU. No momento que o país atravessa, estarmos aqui reunidos hoje perante esse desafio é algo para celebrar. Na minha intervenção, eu gostaria de me referir a 3 questões. Uma, apresentar brevemente o Comitê de Direitos Humanos e Política Externa, que eu estou representando hoje, falar da institucionalidade de direitos humanos na conjuntura atual e, finalmente, me referir sinteticamente a algumas das recomendações que já foram abordadas. Então, hoje estou aqui, além de ser da Conecta, representando o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa. O comitê é uma iniciativa criada em 2006
e conta hoje com a participação de 16 organizações e alguns órgãos do Estado. Sua missão é fortalecer a participação cidadã e o controle democrático da política externa para garantir a prevalência dos direitos humanos. Tem sido uma preocupação central do Comitê a criação de mecanismos institucionalizados de participação e transparência para garantir o acesso de todos à informação e aos espaços de tomada de decisão. Nesse contexto, eu gostaria de agradecer à PFDC por ter assumido a convocatória das videoconferências prévias às sessões do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Nessas reuniões, realizadas utilizando o equipamento da PFDC, em ao menos 4 cidades do país, o Ministério de Relações Exteriores anuncia suas prioridades e posicionamentos e a sociedade civil realiza suas demandas. Essa iniciativa tem se consolidado como uma boa prática a nível global de transparência na política externa. Mas agora eu gostaria de falar um pouco sobre a institucionalidade de direitos humanos, lato sensu, especialmente em relação ao executivo. A audiência de hoje se realiza num momento especialmente preocupante, não só pela situação de direitos humanos, que já foi mencionada por alguns dos apresentadores, sino também pela fragilidade da institucionalidade de direitos humanos a nível do Poder Executivo Nacional. A secretaria, a vice-secretaria, a vice-ministério, tem sido objeto de barganha dentro do governo, mudando reiteradamente de ministério e de hierarquia. Vimos também repetidas mudanças na liderança deste ministério. E, nesse sentido, a falta de uma voz de direitos humanos no executivo é clara e tem consequências significativas. Ela gera uma paralisia na política de direitos humanos no nível federal. E, perante essa fragilidade, tem cobrado centralidade o papel do Comitê de Política Externa, da PFDC e do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que tem assumido centralidade na denúncia dos retrocessos em curso. Hoje estamos aqui para criar um plano de monitoramento das recomendações. Como foi mencionado, a RPU é um mecanismo inovador criado em 2008, inspirado na iniciativa brasileira de um mecanismo que revisa a posição de todos os estados em igualdade de condições. Na terceira revisão, como já foi mencionado, o Brasil recebeu 246 recomendações, tomou nota de 4, que quer dizer que rejeitou elas. Olhando para as recomendações, vários já falaram dos temas, mas quantitativamente, eu vou elencar quais foram os principais. Claramente, a principal preocupação da comunidade internacional em relação ao Brasil é a situação da justiça criminal e a violência policial. Ela contempla 48 das recomendações. Eu vou dar alguns exemplos. A Espanha recomendou tomar medidas para reduzir o encarceramento em massa, particularmente encorajando o uso das medidas alternativas e garantindo as audiências de custódia. Então, primeiro, o maior número de recomendações gira em torno à justiça criminal e violência policial. Mas outro tema ganhou muita força, cresceu bastante em relação às recomendações do ciclo anterior, que é a situação dos povos indígenas. Foram 29 recomendações em torno dos direitos dos povos indígenas e do acesso à terra. Por exemplo, o Canadá recomendou assegurar os direitos constitucionais dos povos indígenas, inclusive garantindo que a FUNAI disponha dos recursos necessários para fazer seu trabalho, particularmente no que tange à demarcação de terras indígenas, e tomar medidas para concluir investigações sobre assassinatos de indígenas. O terceiro tema é a igualdade de gênero, esse engloba 26 recomendações. O Uruguai, por exemplo, recomendou assegurar acesso universal a serviços de saúde reprodutiva e sexual abrangentes e sem discriminação. E o quarto tema, como foi mencionado, é referente à igualdade racial, e ele tem 18 recomendações. A Namíbia, por exemplo, recomendou continuar a implementar medidas destinadas a prevenir a violência, a discriminação racial contra os afro-brasileiros, a proteger seu patrimônio cultural e locais de culto. Então, esses 4 são os principais: justiça criminal e violência policial, situação dos povos indígenas, igualdade de gênero, igualdade racial. Tem muitas outras recomendações, os outros temas agrupam em torno de 12 recomendações sobre educação, redução da pobreza, migrantes, trabalho escravo, empresas e direitos humanos e defensores de direitos humanos. Estas recomendações, que foram feitas pelos outros estados, também foram fruto de um árduo trabalho de organizações da sociedade civil que realizaram 43 contribuições ao processo da revisão. Tinham sido 47 em 2012 e 22 em 2008. A segunda parte, da qual a gente já está consumindo um pouco de tempo, é para a sociedade civil falar
sobre as questões e as preocupações na implementação das recomendações. Mas eu gostaria de chamar a atenção para duas questões, algumas delas já foram tratadas. A questão da segurança pública representa claramente uma preocupação central da comunidade internacional em relação ao Brasil. A intervenção federal militar no estado do Rio de Janeiro e as declarações do interventor veiculadas pela imprensa são de extrema gravidade. Como destacado na nota técnica da PFDC, o decreto de intervenção apresenta vícios que, se não sanados, podem representar graves violações à ordem constitucional e aos direitos humanos. Na nossa opinião, da Conectas e de outras organizações de direitos humanos, o decreto é inconstitucional. E estamos levando esses pontos para conhecimento da PGR, na esperança de que a PGR questione no Supremo Tribunal Federal a medida. Por outra parte, quero chamar a atenção também para a situação dos defensores de direitos humanos. Como falei anteriormente, a institucionalidade de direitos humanos está enfraquecida no Brasil e, nesse cenário, tem sofrido consequências também o Programa Nacional de Proteção de Defensores de Direitos Humanos. O Brasil tem sido, nos 2 últimos anos, o país onde mais morreram defensores de direitos socioambientais, de acordo com a medição da organização Global Witness. A falta de proteção, mas, sobretudo, a impunidade por essas mortes, vai nos levar a repetir o recorde novamente este ano. Então, eu gostaria de encerrar alertando para a urgente necessidade para que sejam tomadas medidas para reverter esse quadro. Muito obrigada. Obrigada, Juana. Xavier Mena, muito obrigada pela presença, é o nosso representante do Acnud. Bueno, buenas tardes. Perdón, yo voy a hablar en español. Ningún problema. La próxima vez espero hacerlo en Sí, portugués. seguro. Estimada Débora Duprá, estimado Gustavo Rocha, estimado diputado Panún, estimada Fabiana Severo, estimada Alexander, estimada Juana, estimados amigos y amigas del cuerpo diplomático, de la cooperación internacional, de la sociedad civil y del público en general. Quisiera empezar por agradecer la invitación, ¿no?, e indicar el gran gusto que tengo de representar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 2018 se celebrarán el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y este 70 aniversario es una oportunidad para que el mundo celebre otra vez el regalo de la Declaración Universal y reafirme los principios de derechos humanos y los estándares que la misma contribuyó a establecer. Quiero aprovechar para recordar algunos elementos muy importantes de esta declaración. La declaración nos empodera a todos y a todas. Los derechos humanos son pertinentes para todos, para todas, todos los días. La igualdad, la justicia, la libertad previenen la violencia y mantienen la paz. El respeto de los derechos humanos y la aplicación firme e imparcial de las normas del Estado de Derecho para solucionar los conflictos son esenciales para la paz y para el desarrollo. Y por último, debemos defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Cada uno de nosotros puede y en realidad debe hacerlo. Podemos tomar medidas en la vida cotidiana para defender los derechos que nos protegen a todos, a todas y así promover la hermandad de todos los seres humanos. La Oficina del Alto Comisionado está liderando una celebración que durará o que está durando todo el año 2018 y que se lanzó el 10 de diciembre del 2017. Por favor, únanse a celebrar esta acción con nosotros y a ponerse de pie en favor de los derechos humanos. Al final de esta charla les contaré por lo menos una forma de la cual ustedes también pueden unirse a esta celebración. Como ustedes saben, los mecanismos universales de derechos humanos fueron creados en seguimiento a esta declaración. Hoy nos reunimos para hablar sobre uno de ellos, el examen periódico universal, que Brasil pasó su tercer ciclo en mayo de 2017.
El examen periódico universal es mucho más que la presentación de la delegación en Ginebra. Es un ciclo y la parte más importante está aquí, en Brasil. En lo que respecta a la parte del ciclo que Brasil llevó a cabo en 2017, hacer un análisis de las recomendaciones apoyadas por Brasil nos permite tener un norte sobre el trabajo pendiente que hay en materia de derechos humanos en este gran país. Nos permite también saber a qué se ha comprometido el país. Si nos fijamos en las recomendaciones que apoyó Brasil en lo que respecta a las obligaciones internacionales, Brasil se ha comprometido a ratificar los protocolos facultativos de la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, así como la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes. Brasil también se pronunció por el compromiso de combatir la discriminación contra los pueblos indígenas, los afro-brasileños, la orientación sexual y las mujeres. También se pronunció a favor de combatir la violencia que viene ligada a estos tipos de discriminación, los crímenes de odio y la violencia policial, además de combatir la violencia armada. Cuando hablamos de instituciones nacionales, Brasil dio su apoyo a importantes recomendaciones que se refieren a la instauración de una institución nacional, un gran aliado para los derechos humanos. Dicha institución debe estar de acuerdo a los principios de París, es decir, tener independencia presupuestaria y autonomía de acción, es decir, debe ser un defensor del pueblo o defensora del pueblo. En lo que respecta a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, Brasil se ha comprometido a combatir la pobreza, asegurar el acceso de los y las brasileñas al empleo, a la salud y a la educación. En particular, quisiera destacar los compromisos importantes que ha tomado Brasil con respecto a la salud sexual y reproductiva. Además, Brasil se comprometió a dar importantes pasos en lo que respecta al ámbito de las empresas y los derechos humanos. Sobre la situación de inseguridad, es valioso hoy destacar que Brasil, durante el examen periódico universal, también se comprometió a trabajar sobre los temas de perfilamiento racial, las incidencias del maltrato y tortura en detención, además de trabajar para mejorar la eficiencia del Poder Judicial con las audiencias de custodia. Me gustaría también mencionar brevemente los temas ambientales que también aparecieron en el último examen periódico universal y señalar que Brasil se pronunció a favor de la protección de la biodiversidad, a la demarcación de tierras indígenas y a la consulta de los pueblos indígenas. Estos puntos son únicamente algunos de los tomados en cuenta durante el pasado examen del mes de mayo pasado, en el cual Brasil recibió 246 y dio su apoyo a 242. Es un número importante. La pregunta es entonces, ¿dónde estamos ahora y qué nos toca hacer? Brasil está ante las puertas de la posibilidad de presentar un informe de medio periodo que le permitiría relanzar los esfuerzos para cumplir con la implementación de estas recomendaciones. Es valioso reconocer que la presentación de informes y la participación en los mecanismos internacionales de derechos humanos ofrecen una oportunidad única para el avance de los derechos humanos a nivel nacional, ya que permiten la autoevaluación y la revisión legislativa y de políticas. Además, permiten armar alianzas con la sociedad civil y entre diferentes partes del gobierno. Quisiera señalar aquí también el valor que puede tener la creación de un mecanismo nacional permanente para el seguimiento de recomendaciones de los derechos humanos. Este mecanismo se puede elaborar con las instituciones ya existentes de la administración pública, aprovechando experiencias de los países vecinos y la colaboración de nuestra oficina, y permitiría a Brasil contar con un ente que pueda coordinar, convocar y gestionar la implementación de recomendaciones y de informes públicos sobre el tema. El examen periódico universal es una excelente oportunidad
para empezar este trabajo. Es necesario adoptar un enfoque integral, eficiente y sostenible para la implementación de las obligaciones de los tratados que ha ratificado Brasil y las recomendaciones del examen periódico universal que tienen relación con las mismas. Un paso es estar informado e involucrándose con los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos y dando seguimiento a las recomendaciones o decisiones que emanen de ellos. El diálogo y consulta con sociedad civil es también un paso muy importante. Este enfoque sostenible creará una apropiación nacional de la presentación de informes y la implementación, la interacción regular dentro y entre los organismos del Estado y con sociedad civil. Nuestra oficina se encuentra en disposición de apoyar al Brasil en estas tareas. Finalmente, quisiera invitarlos a todos y a todas a formar parte de las celebraciones de este año por el 70 aniversario de la Declaración. Acepta el compromiso y toma una posición de pie a favor de los derechos humanos. Comparte tu compromiso con tu familia, amistades, colegas e invítalos a hacerlo también con el hashtag Stand Up for Human Rights. En portugués sería Stand Up, apoye los derechos humanos. Gracias. Nuestra página web está también disponible en inglés, pero también pronto tendremos la versión en español que saldrá en este año. Por este aporte, este apoyo que se le da a la oficina, muchísimas gracias por esta invitación. Estamos con toda la disposición de apoyar, con toda la gana de hacerlo. Felicitamos los esfuerzos que ya se vienen realizando por parte de Brasil. Y bueno, muchas gracias. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao último expositor, ao ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Boa tarde a todos. Peço licença para fazer uma saudação a todos em nome da doutora Débora Duprá, da senadora Regina Souza, do deputado Paulão. Pedir desculpas pelo atraso. Apesar do atraso ser justificado, estava na sessão do Conselho Nacional do Ministério Público, muito bem acompanhado com a nossa Procuradora-Geral, doutora Raquel Dodge, e, em razão daquele compromisso, eu não consegui chegar no horário previamente marcado. Peço desculpas por isso. É uma honra. A doutora Débora falou comigo ontem sobre esse evento. Prontamente, eu aceitei o convite. Disse a ela que seria uma honra estar aqui, poder ouvir de pessoas militantes da causa dos direitos humanos, críticas, observações. Estava falando com a doutora Raquel agora que, apesar da alegria de estar aqui, também é uma responsabilidade muito grande, porque eu não estou aqui como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, e sim como ministro dos Direitos Humanos, responsável por essa pauta, a partir de agora, no país. Confesso que, para mim, seria muito mais fácil não vir. Seria muito mais fácil não vir. Teria várias justificativas para não estar aqui. Primeiro, sessão do Conselho já previamente marcada, compromissos anteriores, fui informado disso em cima da hora, não consegui reorganizar minha agenda, então, justificativa eu teria aos montes para poder não estar aqui. Mas não foi essa a minha opção. A minha opção foi justamente estar aqui, ouvir tudo que tem que ser ouvido, poder falar um pouco sobre o que se pretende nessa nova gestão do Ministério, e mostrar que, a partir de agora, a gente vai procurar dar uma nova visão, demonstrar uma nova postura no Ministério. Todos nós sabemos que vivemos um momento muito difícil, tanto politicamente, como na questão social. O acirramento político é evidente, estamos num ano eleitoral. Além disso, refugiados em Roraima aos milhares, intervenção
no Rio de Janeiro, gerando toda sorte de críticas e receios. Então, é um momento que exige muita reflexão. E eu gostaria de falar um pouco sobre a minha chegada ao Ministério. Tive a oportunidade de falar ontem com a doutora Débora, e aqui até fazer